iniciando aqui com a gente, para quem já está com a gente um bom tempo, é um prazer a gente ter esse tempinho para aprender, para entender mais sobre análise do comportamento e o que essa ciência pode nos oferecer, principalmente para aqueles espaços fora da clínica, né? Aqueles espaços não tão estruturados, onde com certeza a gente tem bastante desafios, que é a escola, né? Um lugar que a gente não controla as variáveis, que a gente tem muitos distratores e que a gente tem um desafio que é a alfabetização. Hoje eu tive uma reunião pedagógica, eu fiquei espantada, né? Na minha escola tem 4 primeiros anos, né? E aí eles fizeram aquela avaliação de sondagem do construtivismo, da Emília Ferreira, e de acordo com essa sondagem, 6 crianças são alfabéticas, num montante de 120 crianças no primeiro ano, né? Eu achei assustador. É muito E assustador. aí, o pior, Kelvis, as crianças com deficiências não foram feitas sondagens para que não tenha a contagem delas nessa porcentagem. Para não negativar mais ainda o dado, né? Nossa Senhora. Foi muito Já dolorido. foi no pressuposto de que eles não... E aí a ideia é assim, né? Eu estou trazendo isso, não é nem para criticar nem disso, mas isso é muito comum e isso acontece nas nossas escolas, né? Acredito que aconteça na maioria. Por que que a gente não conta e por que que a gente não busca aquilo que tem evidência científica para essa comunidade, para essa população? E é por isso que é tão importante o que o Kelvis vem nos trazer. Por isso, Kelvis, eu te agradeço demais, porque você há muito tempo tem falado desse tema, tem colocado em lives, tem feito cursos. Eu acho que você tem um papel incrível nesse grupo de análise do comportamento. Pelo menos é a pessoa que eu mais vejo mais próxima de nós, que tem falado, que tem nos ensinado tanto. Então, obrigada pela sua generosidade de estar mais uma vez levantando essa bandeira, trazendo essa ciência de forma tão democrática para todos nós. Muito obrigada. Gente, eu me derretei agora. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonado por vocês, então a gente vai topando tudo. Lili, acho que você tem que me tornar anfitrião para poder compartilhar a tela. Não tá aí, não? Ou co-host, qualquer coisa. Eu achei que eu já tinha colocado. Espera um pouquinho. Cadê tu? Eu não tenho que passar o roster para ele? Então, eu achei que eu já tinha colocado. Achei. E na hora que eu tento compartilhar, ele coloca o outro. Temos ativo compartilhamento de tela para participar. Pronto. Vê se vai, Kelvis. Eu só acho que eu não consigo passar isso daí que você falou, Flor. Aí eu só consigo passar como anfitrião. Aí, só se alguém precisar admitir, não sei se fica para... Eu consigo ou você mesmo, Kelvis, tá bom? Você vê para mim? Aparece para mim também, não sei se... Para mim não está aparecendo mais. Então eu sou o anfitrião. Eu acho que é mais... Se tem co-anfitrião, às vezes aparece para mais ou menos. Mas não tem problema, eu vou aceitando, vai aparecendo aqui, eu vou aceitando. Não sei se aí no slide, na apresentação, fica aparecendo o negócio do Zoom na tela. Do Zoom, não. Não, tá então só eu que vejo. Só. Eu estou vendo. O quê? Estou vendo a tela dele todinha. Não está aparecendo o íconezinho do Zoom, né? Quando eu aceito as pessoas, não aparece. Então, as pessoas pedindo aqui. Interessante. Tá, gente. Então, trago para vocês, né, esse diálogo sobre a alfabetização em análise do comportamento. Eu gosto sempre de dizer que esse é um território, né, que ele ainda está muito aberto. Nós não finalizamos esses estudos
de uma forma em que nós temos dado de muito, muito tempo, né? Então, então, assim, na imensa maioria, dentro de análise do comportamento, nós tendemos a fazer pesquisas pontuais sobre eventos pontuais, né? Então, a utilização de controle de estímulos, a utilização de uma ferramenta específica, a apresentação dos estímulos, a utilização se os materiais vão ser concretos ou se vão ser feitos em telas de tablet, em softwares, né? Então, são temas muito pontuais que eles vão, obviamente, culminar, né, na temática maior da alfabetização e que são importantes para que a gente entenda por que a minha intervenção está dando certo, por que a forma, o modelo que eu estou utilizando não vai funcionar com o meu aprendiz. E estou, né, apontando para o autismo, porque vocês estão nesse tema, né, estão lidando com esse tema, mas a reflexão ela fica para todas as pessoas, né? O que a gente compreende de ensino, né, ele não... Ai, não está indo agora. Não está indo, tá. Então, a reflexão que fica é todos os nossos aprendizes, como a Lili trouxe aí, nesse apanhado, né, do perfil, né, de aquisições alfabéticas das turmas de primeiro ano dela, né, estamos no meio do ano, né? Então, apenas 6 alunos estão nesse perfil. Por quê? Né? Então, será se todos os nossos aprendizes eles vão aprender da mesma forma? Existe uma fórmula mágica para a gente resolver isso, né? E isso já é debatido. Eu tenho certeza que por todos os teóricos Elvis, você está passando o slide? Desculpa. Não, vai lá embaixo no livrinho, que não abriu para a gente, não. Ai, pera, porque Nem passou. Ele está em que formato? Estão vendo? Agora sim. Joinha. Ele não vai passando para mim. Então, nós temos, né, acho que todos os teóricos da aprendizagem eles vão sinalizar isso, que a resposta é não, né? Nós não aprendemos da mesma forma, né? O que a gente pode ter são possibilidades que alcançam uma grande quantidade de aprendizes, né? Ou uma parte dos aprendizes, e outras que vão se beneficiar ou que vão necessitar de outros modelos de ensino. Então, não dá realmente para a gente contar em sala de aula ou com grupos de alunos com apenas uma metodologia. Mas isso eu não estou dizendo que, então, que você está dizendo que a aba não vai funcionar para os neurotípicos? Não é isso. Isso quer dizer que a gente vai precisar testar e fazer e olhar com um olhar científico para todos os aprendizes, e a gente, de fato, vamos ter que pensar em modelos muito, talvez, diferentes de um grupo para outro. E essa proposta, gente, é trazida, né, ela é levantada pelo RTI, né? Então, é um modelo que ele é utilizado, né, em muitas instituições de ensino lá fora, né, na Europa, e em outros países. E a intenção, a proposta desse modelo é dividir o ensino em camadas, né? E essas camadas eu não vou conseguir, né, destrinchá-las tão longamente, né, porque o meu foco não é esse, mas é uma forma de você avaliar todos, como, por exemplo, a Levi fez agora, né, foi feito nas turmas dela, mas nessa proposta, o recomendado é que seja utilizado um instrumento avaliativo, né, que seja confiável, um parâmetro avaliativo confiável de leitura, né, de aquisições de fala, por exemplo, de todos os aprendidos de uma turma,
né? E sejam localizadas ou rastreadas imediatamente, ou de forma precoce, as dificuldades desses aprendizes. Então, antes de começar o primeiro ano, esse rastreio precisa ser feito, né? As avaliações precisam ser feitas para que já sejam identificadas habilidades de pré-requisitos para leitura ou para outras habilidades dentro de toda a turma. Então, nessa modalidade, vocês vão imaginar que uma grande parte dos aprendizes, talvez, né, metade, eles vêm do ensino infantil com aquela metodologia e eles vão apresentar ali algum desempenho nessas avaliações. Mediano, enfim. Dentro desse grupo maior, a gente vai ter um grupo, uma porcentagem de aprendizes que não vão responder a esses pré-requisitos, e aí eles vão precisar, né, de uma instrução, né, mais dirigida, né? Então, eu não consegui, vamos supor que a gente fez toda a estimação precoce do ensino infantil, toda aquela questão do corpo, do movimento, do som, o eu, o outro, todas aquelas relações que estão ali, né, preditas na BNCC, e seguir uma metodologia, sei lá, construtivista, socioconstrutivista, X. E esses aprendizes não conseguiram. Então, eles vão precisar que eu utilize um modelo mais próximo deles, um modelo que não seja mais um modelo não diretista, né? Então, eu vou ter que utilizar ali vou começar a utilizar um ensino mais próximo, um ensino com mais instrução, um ensino, né, com uma precisão, né? Mesmo assim, a gente vai ter um grupo de aprendizes que também provavelmente ainda vão continuar. Então, vamos lá. Se eu peguei 100% dos aprendizes e fiz a primeira avaliação, vamos chutar que 70% deles passaram na avaliação, que não foi o caso da avaliação que a Bia utilizou com os aprendizes dela ali, e eles não, né, muito menos do que 5% deles pontuaram, mas vamos supor que 70% sim. Então, os outros 30%, eles vão precisar de uma intervenção mais dirigida a eles, com uma tarefa com mais instruções, e não desses 30%, vamos supor que 10% desses não, ainda assim, precisam de mais intervenções, eles vão ter um ensino com a carga horária maior, com a quantidade de repetições maiores e de uma forma mais estruturada. Então, é uma forma de dividir esse processo em camadas e é uma forma de colocar o professor ou a instituição de ensino em contato com as dificuldades de forma precoce. Então, é um modelo, né, que ele visa trabalhar com essa proposta, né, da escola já ter um rastreio, né, dessas necessidades. Tá, então esse modelo ele tem adquirido, né, uma atenção muito grande em perfis gigantescos. Então, não é só né, TDAH e outras dificuldades de aprendizagem, elas estão, né, se beneficiando desse modelo. Na hora de fazer um planejamento, vocês sabem que na escola, né, no nossos sistemas de ensino, a gente não vai focar em uma habilidade específica. Não tem como eu ensinar somente a leitura de palavras, né? E isso não é feito de forma nenhuma, né? E no consultório, né, quem vai fazer uma intervenção individualizada também saberá disso, né? Então, eu tenho um aprendiz que ele já vem imerso no idioma, no português. Ele já deve responder a estímulos em português, ele deve ficar atento quando ele é chamado, ele deve buscar as pessoas quando as pessoas falam no português, né, no nosso idioma. Ele vai rastrear, ou ele vai apontar, ou ele vai localizar estímulos dentro do ambiente. Nesse contexto dessa imersão, né, desse vocabulário em português. Então, quando a gente recebe os aprendizes que vêm do ensino infantil, eles vêm com um vocabulário de organização frasal, né, com vários elementos. Eles já trazem uma narrativa, eles já trazem, né, uma contação,
né, uma extensão casal, né? Então, o que é esperado é que essas habilidades elas venham, né, todas formuladas em conjunto. Então, sempre que a gente vai olhar, né, para um programa de ensino, ele também não pode ser, vou somente ensinar leitura de palavras, porque isso isoladamente também, né, não vai beneficiar o nosso aprendiz. Então, a alfabetização, na perspectiva de análise do comportamento, ela vai, né, ela vai ser gestada, ela vai ser, né, criada dentro de um conceito, dentro de uma área da análise do comportamento, que é o estudo de conceitos, é o estudo de relações simbólicas. Então, tanto o Skinner quanto outros analistas do comportamento se preocuparam muito em explicar como que a gente aprende o comportamento verbal, como que a gente adquire a linguagem, né? Como que a gente se comporta verbalmente na nossa comunidade, né? Só que algumas lacunas o tio Skinner deixou para serem resolvidas, porque a ciência ela tende a progredir, né? Tanto que hoje muitas pessoas conhecem ABA, conhecem a ciência, mas não conhecem o Skinner, né? Porque, na verdade, ele não é nenhum doutrinador, ele é só um cientista gerando dados. Mas, na época do Skinner, ele escreveu que o nosso comportamento verbal, ele é como qualquer comportamento, ele é mantido pela situação, pela ocasião, pelo contexto, né? Então, se eu peço água, eu peço por quê? Eu tenho acesso à água quando eu digo da água. Essa reflexão ele fez. Porém, né, foi muito discutido, foi muito conversado com o Skinner sobre, e como eu explico que eu ensino a criança a pedir água e ela me pede suco? Como que eu explico novos comportamentos verbais que não são ensinados diretamente? E aí, Seidman, né, foi um outro teórico muito importante na análise do comportamento, ele traz uma forma de pensar sobre isso, né? Então, é claro que isso foi continuando, mas ele vai dizer que estes comportamentos, verbal, leitura, eles são redes arbitrárias, que são aprendidas diretamente pela emergência de novas relações sem ensinos diretos. Ou seja, a gente aprende um conjunto de palavras, e eu estou falando palavras não só no sentido de leitura, né? Estou falando no sentido de aquisição de linguagem. E essas redes, esses comportamentos verbais, essas falas, esses nomes, essas relações entre som, figura, som, objeto, som e movimento, elas vão acontecer em um formato de rede. Então, eu aprendo que um som ele tem relação ao objeto, e esse comportamento, esse comportamento maior, simbólico, né, de relacionar estímulos de grupos diferentes, ele começa a surgir, ele começa a se manter. Ou seja, cada vez mais eu vou aprendendo a relacionar e vou aprendendo a agrupar estímulos, ou seja, separar estímulos que são visualmente idênticos, que têm uma sensação tátil idêntica, que têm um aspecto sonoro idêntico, né? Ou eu vou começar a agrupar estímulos que têm a mesma forma, a mesma função. Então, esse comportamento de relacionar estímulos, ele passa a ser uma aquisição básica importante. Dentro do autismo, a discussão que a gente traz dentro da análise do comportamento é que, para muitos dos nossos alunos, né, dentro do espectro, há uma insensibilidade à mudança do contexto, né? Ou seja, muitos dos nossos alunos vão precisar que a gente repita mais vezes uma relação ou algum tipo de relação para que ele aprenda aquela relação. E aí a gente tem vários estudos experimentais em que, sei lá, 2.000 apresentações entre um estímulo visual e um estímulo sonoro foram
foram feitas para que o aprendiz relacionasse um estímulo verbal com um estímulo, né, uma fotografia, um estímulo visual. Né? Então, alguns experimentos, eles vão nessa tentativa de descobrir como que a gente melhora o ensino dessas relações entre estímulos de grupos O diferentes. slide você está passando, agora que você vai passar, né? Tá bom. Mulher, é que eu vou falando e às vezes não está dentro do slide. E na hora que você foi explicar a equivalência, eu falei, precisaria de um exemplo, né? Fica difícil. Sim. Aí, por exemplo, né, eu trago aqui o exemplo de número-quantidade, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de estímulos que é o número 1, né, nesse formato. E eu tenho um outro conjunto de estímulos que é essa estrelinha, né, ou coraçãozinho ou triângulozinho, que são formas geométricas, que é o conjunto B. Então, vamos pegar aqui o ensino de relações entre estímulos que são diferentes. Esse número 1, ele não é igual à estrelinha. Eles têm aspectos diferentes, né? E eu estou relacionando a ele como um todo, não é a estrela, as pontas da estrelinha ou as bordas do coração, não. Eu estou relacionando a estímulo como um todo. Então, eu vou ensinar ele a parear o número 1 com a estrelinha, que tem só uma unidade. Eu vou ensinar ele a parear o número 2 com 2 triângulozinhos. Vou ensinar ele a parear o número 3 com 3 coraçõezinhos. Né? Então, são relações distintas entre estímulos. Né? Aqui, o aprendiz ele vai aprender, ele deve já vir com um repertório com o comportamento, com o aprendizado, de relacionar coisas diferentes. Né? A gente pega transposições, encaixes, né? Isso já vem no ensino infantil bem trabalhado. Mais exemplos. Então, quando a gente vai falar de relações entre estímulos, a gente está falando de conjuntos. Então, eu tenho um conjunto de estímulos, que eu vou dizer aqui que são estímulos sonoros. Eu tenho um outro, que é o conjunto A. Eu tenho um outro conjunto, que eu vou chamar de conjunto B, que são fotografias. Eu tenho outro conjunto, que é o conjunto C, que são palavras impressas. Gente, aqui a gente pode usar todos os órgãos do sentido para trabalhar toda e quaisquer relações. Né? Por exemplo, eu esqueci o nome daquele pesquisador que você gostava, Flor. Como é o nome dele? Que você disse que era apaixonada, que era oceanógrafo. Como é que é? Paulo Freire. Não, que é oceanógrafo, que ela disse que queria casar com ele. Tá. É que quando ela descobriu que ela queria Felipe saber da Cousteau, Jacques Cousteau. Quando ela ia Pronto. Então, essas palavras, Felipe Cousteau, Jacques Cousteau, são palavras, são sons. Mas a Flor trouxe essa história. Quando a gente fala de paixão, a gente não está falando de ouvir um som, a gente está falando de ter um batimento no coração, que a gente disse que está sentindo borboletinhas no coração, ou na barriga, no estômago. Ou seja, eu estou relacionando o som com sensações fisiológicas, né? Então, todas as áreas do nosso corpo, todos os órgãos dos sentidos, eles vão relacionar-se com outros sentidos. E a gente faz isso o tempo inteiro. Não quer dizer que o que a gente, por exemplo, a rota, quando a gente vai falar de alfabetização, a gente discute muito para quais tipos de conjuntos de estímulos essas relações vão ser mais sensíveis, vou usar essa palavra, para os nossos aprendizes com TEA. Então, no geral, as rotas educacionais, elas preconizam a relação entre o som e o estímulo visual, não é verdade? Então, a gente tem, ele tem que aprender o fonema, ele tem que aprender o som, ele tem que aprender a prosódia, ou seja, a gente tem uma ênfase nos nossos sistemas educativos para a relação entre o som e estímulos visuais. E a gente tem bastante dado dentro da área do autismo que afirma, né, que trazem dados, que nossos aprendizes com TEA, eles não vão se beneficiar em treinos que preconizem
o ensino de som com imagem. Mas que se você faz outras relações entre imagem e outra imagem, como, por exemplo, o ensino da figura com a palavra impressa, ou o ensino de outras relações, partindo desses conjuntos diferentes de estímulos, os aprendizes se beneficiarão bem mais. Então, quando a gente fala dessas rotas de ensino de alfabetização, é o que eu estou colocando como conjuntos de ensino, que estímulos eu vou colocar, que apresentações desses estímulos eu vou colocar. Se a gente pega o método Pônio, né, do Capovilla, né, a premissa, a prerrogativa dele é que o som, o fonema, né, o som, ele vai ser, né, a rota que vai facilitar, ou ele vai engajar, ou ele vai fazer com que o aluno perceba e construa a palavra. Tá. O que acontece? Nem todas as relações, quando eu digo relação, lembra, eu estou ensinando o som A relacionado com a fotografia, o som, que é o B, o som, que é A, relacionado com a palavra impressa. Veja, nas rotas de ensino, nós não precisamos ensinar todas as relações entre os estímulos. Então, o que os nossos pesquisadores em aba acabaram encontrando? Eles ensinaram os aprendizes, na maior parte deles, a identificarem ou a nomearem as figuras, e isso a gente faz em todo e qualquer procedimento em aba, acaba aparecendo muito, que é as crianças aprenderem a nomear os estímulos. Então, havia o treino de nomear as fotografias e havia o treino do aprendiz. Eu vou dizer para vocês a palavra nomear em detrimento de ler, mas não é o que a gente usa muito em análise do comportamento. Então, diante, que é decodificar, fazer aquela leitura decodificada, né? Que é ele olhar para a palavra e ele selecionar a palavra. Não é interpretação. Prestem atenção. Então, se eu coloco a palavra galo, como eu coloquei aqui, se eu coloco galo, bola e sapo, palavra impressa, e eu digo, me dá bola, e aí ele aponta para a bola, e aí eu reorganizo aqui as palavras, aí eu reforço, dou um brinquedo, faço um elogio, aí reorganizo aqui as palavras, me dá sapo, e aí eu ensino ele a até selecionar sapo, quando eu peço. Então, nessa forma de ensinar, o que acontece? A gente, costumeiramente, acaba fazendo isso. Ao invés de ensinar a relação entre a fotografia e a palavra impressa, a gente testa. Ou seja, se de todas as exposições que eu fiz, do som, fotografia, som, palavra impressa, de tantas apresentações dentro de critério, se o aprendiz passa, sem eu ensinar diretamente, a relacionar a fotografia com a palavra impressa. Dessa forma, como eu estou apresentando aqui, é o que muitas vezes a gente faz no ensino regular, de forma não consistente, né? Ai, eu tô passando de novo, não está aparecendo aqui. De maneira não consistente ou de maneira não descrita, né? A gente acaba fazendo muito isso no ensino, nas rotas de ensino da alfabetização. É o que acontece quando vocês ensinam no dia a dia e você ensina um conjunto de palavras e os aprendizes estão lendo outras. A gente não precisou ensinar todas as palavras. Só que a nossa discussão, ela vai se demorar um pouquinho mais, porque como eu falei para vocês, os nossos aprendizes com terno nem sempre vão se beneficiar com o ensino nessa perspectiva, em que eu ensino som, figura, ou que eu preconizo a rota com os estímulos sonoros e os estímulos visuais.
Então, tem uma pesquisadora chamada Camila Gomes, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito, foi minha orientadora, e é também pesquisadora e publica livros nessa área. Ela, através, né, de um levantamento bibliográfico, ela justificou a utilização de uma rota de ensino que não preconizava o ensino pelo som. A gente desculpa que ao final da noite nossa garganta já está cansada. Então, a rota dela, ela organizou nesse sistema. Então, vocês vão ver aqui. Essas setas que são azuis foram os ensinos diretos que ela fez. As setinhas vazadas, ela só testou. E aí ela começou a treinar. Um estímulo que era feito pela figura composta pela palavra. Vocês já devem ter visto vários joguinhos assim, que tem a palavra e a figura, né? E ela ensinou o aprendiz a parear com a palavra impressa. Aqui em cima aparece um modelo, né? A palavra bolo sendo pareada com o estímulo composto bolo, que vem embaixo a palavra bolo. E ela ensinou a criança a localizar, né, as figuras, a responder quando era solicitado. Aonde que está a vaca? Aí a criança apontar. Aonde que está bolo? Aí ela apontar. De todas essas relações, ele aprendeu a fazer, os alunos dela aprenderam a fazer a relação de ditado, de montar palavras, de nomear palavras, ou seja, essas relações aqui que estão vazadas, os aprendizes em teste responderam. E aí a discussão vai, quais foram os elementos, o que aconteceu naquele momento do ensino que ajudou. Então, um aspecto da discussão que a gente tem levantado é que, ao invés de a gente preconizar a rota, ou eu fazer o ensino através de estímulos, ou utilizar somente estímulos sonoros, provavelmente não contribui. A gente tem dado mostrando que não estava contribuindo. Gente. E um outro fator aqui que vai entrar, que vai ser bem discutido, nós devemos ou não ensinar as famílias silábicas. E essa discussão, ela existe dentro do campo da alfabetização, né? A gente vai treinar diretamente as famílias silábicas, a gente vai treinar primeiro as famílias silábicas, ou a gente vai primeiro expor o aprendiz aos conjuntos de palavras, ele conhecer a palavra inteira, e depois é que a gente vai fragmentar. Essa pergunta provavelmente vocês já fizeram na vida, né? E, gente, o dado que a gente tem, né, eu estou citando aqui 2 estudos. Um estudo experimental, que é o da Camila, que ela testou com 6 aprendizes, 6 alunos, e esse estudo de 2013, em que eles fizeram um levantamento bibliográfico de todos os pesquisadores que tinham utilizado o treino das sílabas antes do ensino de palavras, o treino das sílabas que foi utilizado concomitantemente ao ensino das palavras, e os treinos das sílabas que foram utilizados como correção, depois que os alunos não estavam aprendendo as palavras. Qual desses 3 grupos vocês acham que teve o melhor desempenho? Alguém deve conhecer esse estudo, vai acabar de... Eu cito bastante esse estudo. Então, o que eles vão encontrar é que as intervenções, pegando a população do TEA dentro do perfil, né, que é descrito nesses estudos, né? São aprendizes que estão apresentando dificuldade na questão de leitura, né, e já não estão mais na idade, né, dentro daquele perfil de faixa etária. Então, para esses aprendizes, né, para esses alunos, e todos os estudos fortalecem isso, que funcionou quando o treino era feito antes do ensino direto das palavras, né?
Ou seja, esse pequeno detalhe do que eu estou falando para vocês, ele se reporta a quando eu decido utilizar uma forma de ensino em sala de aula, ela não pode ser apenas intuitiva. Porque eu faço e acho que dá certo. Porque muitas vezes você pode gostar daquilo, aquilo ser muito agradável para você fazer ou aplicar. Por exemplo, eu adoro trabalhar com música. Você adorar é uma questão pessoal sua. Funciona? Aí essa é a pergunta, né? Quando você utiliza música para ensinar leitura para os seus aprendizes, quantos desses alunos aprendem de fato ou se engajam melhor na leitura quando você faz isso, né? Porque gostar, a gente gosta, gente. Eu gosto de rock, eu gosto de chocolate, eu gosto de pizza. Eu gosto, isso não quer dizer que vocês também gostam. Então, gostar de uma metodologia não garante para a gente que ela funcione para aquele aprendiz, para aquele aluno. Então, esse detalhe de pesquisar se funciona ou se não funciona é o que muitas vezes os estudos em análise do comportamento vão fazer. Então, foi pontuado bastante a questão, né, do ensino direto das sílabas. Vários autores treinaram, como no estudo da Camila Gomes. Ela separou palavras que já eram de uma família silábica. Então, ela treinou tata, titotu, e aí depois ela treinou a criança a fazer tatu, teto, tio, tutu, tia, iate. Então, ela treinou a criança a ler e a montar, a identificar e a montar essas palavras, construir essas palavras. Um detalhe importante, que também é destacado nessas pesquisas, é que é o seguinte: quando os autores, quando esses pesquisadores, eles ensinaram a palavra globalmente e eles não ensinaram as famílias silábicas, o que acontecia? Vamos supor que eu ensinei para vocês mapa, eu ensinei bico, não, bico não. Eu sempre sou péssimo na hora de escolher palavras, como eu estou dando exemplo, porque tem critério, gente. Então, bola, bala, vamos supor, ensinei bola e bala. E aí eu boto bele. Peço para a criança ler bele. Só que eu não ensinei para ela bele. Não ensinei, vamos supor. E é uma palavra que não existe. Então, quando eu coloco essa palavra nova, se o aprendiz ele não passou pelo treino das sílabas, ele não lê a palavra nova. Ou então, se eu pego uma palavra que ela tem que recombinar, a palavra misturada, né? Por exemplo, aqui está a palavra galo, e aí eu escrevo a palavra lago, por exemplo. Então, eu treinei galo, mas ele passa a ler a palavra nova que eu não treinei, e que essa palavra nova é composta por elementos, por sílabas, por letras dos conjuntos que eu já ensinei. A gente vai chamar isso de leitura recombinativa. Então, nos dados desses pesquisadores, e aí também se trazendo aqui a Camila Gomes, no dado desses pesquisadores, a rota, né, de preconizar as imagens e as palavras impressas nessa relação visual, que é a mesma proposta que o TIT utiliza também, que é utilizar rotas visuais, ela foi boa. A rota de ensinar as sílabas favoreceu, né, com que os aprendizes lessem palavras novas. Porque, no final das contas, gente, nós temos que pensar isso. Eu vou ensinar 3 palavras para o meu aprendiz, vamos supor, para o meu aluno, mas eu só quero que ele leia essas benditas dessas 3 palavras? Não é, né? Então, se eu agrupei aqui galo, bola e sapo, qual é o sentido que tem em colocar essas sílabas específicas, né?
eu vou poder formar, eu vou poder ensinar para o aprendiz outras palavras que sejam recombinadas dessas aqui? É possível? Por exemplo, se eu quisesse pegar outras palavras a partir de galo, bola e sapo, é possível? Que palavras novas eu poderia fazer a partir dessas mesmas sílabas? Tipo, alguém consegue dar um exemplo de alguma palavra nova que eu consiga formar a partir dessas sílabas específicas, usando só a recombinação? Lobo. Dá para formar lobo, não dá? Gola. Gola. Dá para formar. Ou seja, não basta eu pensar só nessas palavras daqui. Eu tenho que pensar que, ao adquirir essas palavras, ao passar pela rota, o meu aluno passe a ler, quando eu testar, palavras novas que são recombinadas dessas que estão aqui. Então, esse racional, ele é importante. E outro detalhe, quando eu falo de aquisição simbólica, né, de aprendizagem, quando eu falo de aprendizagem simbólica, eu não posso esperar que eu vá ensinar somente isso. Então, de que me vale ensinar a palavra pato ou ganso? Ou marreco? Eu estou falando do mesmo bicho. Mas aonde que esse meu aluno mora? Qual tipo de exposição ele tem a esse tema, a esse estímulo? Ele mora numa fazenda? Tem pato, tem ganso? Não, se não tem, ele nunca nem viu. Igual meus sobrinhos, que essa geração de pequenininhos, eles olham para o suco, é o suquinho amarelo, é o suquinho verde, é o suquinho vermelho, porque eles não é a geração que conheça fruta, né? Que pegue uma fruta vamos lá no terreno do seu fulano para roubar manga, né? Quem nunca roubou fruta num lugar que não é para não tem dono, né? Tipo, terreno baldio, a gente dizia que ia pular o muro para roubar uma fruta. Então, a experiência que o aprendiz tem com essa palavra, com esse lugar, com essa coisa, passa a ser importante, porque a quantidade de exposições que ele vai ter com isso vão fazer mais sentido, né? Você está dizendo que eu estou ensinando relações entre estímulos, então, quanto mais relacionado, quanto mais envolvido com esse estímulo, melhor. Então, se é algo que o meu aluno costuma pedir se é algo que o meu aluno costuma ver no dia a dia dele, se é uma palavra, um som que ele costuma escutar muito no dia a dia dele, né? Tipo, pipa. Ele conhece pipa, aí ele solta pipa, aí ele pede para soltar pipa. Então, faz muito sentido utilizar a palavra pipa na minha seleção de palavras, né? Porque ele pede ele aponta para, ele localiza aquele estímulo. Então, vai passar a ser mais trabalhoso ainda, porque eu preciso levar em consideração, ou eu posso e devo levar em consideração, né, os estímulos temáticos, ou os estímulos, né, que estão envolvidos ali no dia a dia do aprendiz. Né? Então, o que eu quero muito que vocês fiquem atentas aqui, atentos e atentas e atentes. Gente. Todas essas possibilidades, todos esses elementos, eles foram testados e eles apresentam, né, algum resultado quando testado com o aprendiz com TEA. E eu só posso dizer se está funcionando, se eu utilizar alguma metodologia, se ela está funcionando, se eu tenho medida disso. Então, vamos supor, quantas exposições eu faço entre a palavra impressa com a figura, quantas tentativas ou quantas vezes eu apresentei isso, quantas vezes o João, a Maria, o Pedro, o Lucas, o Tiago, enfim, o meu aluninho, ele acertou. Quantas vezes ele, de fato, pareou o estímulo com o outro. E aí, sim, um dado é que eu vou olhar e dizer assim, olha, eu estou usando essas palavras, eu estou fazendo o treino dessa forma e ele não está acertando.
Não, muito pelo contrário, eu estou precisando dar muita dica, eu estou precisando apontar, eu estou precisando usar outros materiais, porque ele não está acertando. Então, será que eu vou esperar chegar depois de um longo período de janeiro a julho para entender que ele não está aprendendo e não está funcionando? Não, né? Então, com uma semana, 2 semanas, em que eu estou apresentando essas palavras todos os dias, se ele não aponta, ele não pega, ele não localiza, ou ele chuta, ele erra, então já dá para pensar em uma outra rota ou verificar o que mais pode estar acontecendo, né? Então, devemos ficar muito atentos, porque a gente não pode garantir, eu não posso garantir 100% das vezes que o estímulo que eu estou apresentando, que o estímulo que eu estou treinando é, de fato, o estímulo que o meu aluno está atento. Os nossos alunos com TEA podem vir a ter, e acontece, né, de um fenômeno que se chama superseletividade, né? Que é o quê? Eles passam a ficar atentos a uma particularidade do estímulo em detrimento de outras. Então, por exemplo, após o ensino da palavra mala e pato, se apenas o controle silábico inicial for estabelecido, a criança passar a ler mala diante da palavra mato e pode ler a palavra pato diante da palavra paca. Ou seja, quando eu ensinei mala e pato, o aprendiz ele não olhou para toda a palavra, ou ele não ficou atento à palavra como um todo, ele ficou atento apenas à primeira sílaba. Então, eu coloquei lá a palavra e eu pergunto: que palavra é essa? A criança lê. Mala. E, na verdade, estava escrito mato. Né? Então, ou ele chuta, ou ele erra. Né? Então, essas preocupações, elas acabam sinalizando para a gente que, né, existe um problema na metodologia e que a nossa literatura, ou esses autores, né, esses pesquisadores em análise do comportamento, eles já se debruçaram e já acharam soluções. Então, é isso que a gente chama de, ele está adivinhando a palavra. Muitas vezes ele está mais associado ao erro metodológico do que, de fato, a dificuldade de aprendizado do nosso aluno, né? E isso vale para muitas outras dúvidas ou inquietações que vocês venham a ter, tá? Então, como já temos pouco tempo, né, eu trouxe essa pequena síntese, né, desses achados, dessas preciosidades aqui sobre a alfabetização, né, em análise do comportamento. A minha defesa é muito nesse sentido de vocês investigarem, testarem. Eu estou utilizando com um grupo de alunos, né, vamos supor, tem uma professora na UNB que ela pesquisou o efeito de recursos lúdicos, por exemplo, fantoches, ou a teatralização dentro da leitura, né, na contação de histórias, o quanto que a utilização desses elementos contribuíam na interpretação textual dos aprendizes. Então, veja, se eu utilizo instrumentos lúdicos, se eu pego um fantoche, faço uma coreografia, uma dancinha com esse fantoche, o aluno vai passar a responder mais perguntas sobre a história, vai contribuir. Então, eu preciso ter dados. Então, eu vou, por exemplo, inserir esse elemento, né, lúdico, vou fazer algumas perguntas para a turma e vou avaliar. Ou então, vou contar a história sem utilizar esses elementos lúdicos e vou marcar quantas vezes os alunos responderam as perguntas que eu fiz. Só com a leitura da história, sem fantoches, sem alegorias, desculpem. Da mesma forma, se eu abro um livro, o livro favorito, né? Eu estou aqui com uma criança que ainda está no infantil
e que agora está louco pelos livros, uns livros específicos de um personagem específico. Então, se eu abro esse livro com os personagens favoritos desse aprendiz e ele lá aponta os personagens que ele gosta na historinha, isso favorece o engajamento dele na contação de história. Então, são elementos que a gente precisa ter dado. Então, eu não posso ir nas vias intuitivas, porque, como eu disse, às vezes é porque você gosta daquela metodologia, porque você se sente bem, porque para você é prazerosa. Mas muitas vezes você olhar para os seus alunos, ninguém ali, além de você, está gostando, né? Ou não está funcionando, não está, os alunos não estão alcançando, né, aquilo que era esperado com o uso daquele instrumento que você está amando utilizar e não está prestando para nada. É claro, gente, que eu vejo a educação, né, não como um lugar para a gente atacar, mas para a gente fazer uma reflexão. A gente precisa muito de pessoas que que estejam na escola, na verdade, que pertençam à escola e que consigam olhar para essas barreiras ou para essas dificuldades metodológicas e consigam ajudar os professores a realmente fazerem planejamentos mais objetivos, mais claros. A gente sabe que numa sala de aula tem milhões de problemáticas, de situações que o professor precisa se debruçar. Às vezes você tem uma sala de aula que, poxa, uma periferia, que o foco da intervenção do professor é diminuir o comportamento agressivo dos alunos uns com os outros, né? Então, o que é possível ali de tantas e tantas e tantas faltas, de tantas lacunas, de tantas dificuldades naquele contexto, é melhorar pelo menos a relação entre os colegas, entre os alunos. Bom, vai ter escola que o professor ele vai conseguir se preocupar com a alfabetização, porque já são crianças que são habilidosas socialmente, já tem uma comunidade de pais que são engajados, que fazem devidamente a literacia, né? Que já se organizaram para que os filhos cheguem na escola já com os pré-requisitos. Então, tem infinitas realidades, infinitas mesmo, e que a gente precisa muito mais de apoio, de ajuda, de a gente descrever fluxos ou de pessoas que acabem assumindo essa responsabilidade e que possam realmente ajudar o professor, né? Usando aí o que tem evidência científica, né? Vou abrir agora para a gente fazer perguntas, né? Para não ficar um monólogo. Eu não sou o detentor, né, de nada, né? A gente está aqui todo mundo junto construindo, a gente vai trazendo questões e pensando, e depois isso até vira uma pesquisa de alguém e a gente resolve um problema a mais. Vou trazer para vocês fazerem perguntas agora. A gente ainda Para chegando. Tagarela falar um pouquinho. Kael, você está me ouvindo? Então, só para eu dar uma corrigida na informação que eu trouxe da escola, né? Hoje teve uma reunião pedagógica, esses dados que eu trouxe foi da escola inteira, não foi de uma sala que seria a minha. Então, eu fiquei bastante Então, são 4 turmas de primeira seleção. São 3 turmas, 4? É uma escola bem de 980 alunos, né? Então, hoje teve uma avaliação, qual fase da alfabetização eles estão. Teve um impacto muito grande esse tempo de isolamento social, então, assim, os dados que eles trouxeram hoje, mais ou menos, assim, 30% diferente de 2019 de alfabetização, né? O impacto dessas crianças que não tiveram acesso. E, corrigindo, vou trazer sobre a família. Eu acho muito importante que você trouxe sobre os pré-requisitos, né? E, às vezes, a gente que é pai e mãe de TEA, traz uma angústia mesmo, né? Muitas vezes, meu filho já está com 7, 8. Essa semana saiu uma campanha sobre alfabetização, né, do Ministério da Educação, né, trazendo a alfabetização até o 2º ano, né? E falando de verbas para isso, né? Porque
o quanto que está defasado aqui no nosso país e tal. E aí os pais de TEA que estão com filho com 7, 8, 9, 10, 11, e aí aquela angústia, né? Aí o que essa família pode, de fato, trabalhar para trazer esse pré-requisito, né? Para trazer esse desejo de aprender a escrever, a ler, né? Não de uma forma tão sistemática como você trouxe, mas o que de fato essa família ela pode trazer no seu cotidiano, que ela facilite, que ela trabalhe esse pré-requisito de alfabetização. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Até porque a gente vai olhar aí para vários perfis diferentes. Mas, assim, coisas que eu observo muito, não só do TEA, mas da nossa cultura, jogando para a cultura de uma forma geral, né? Esse pai, essa mãe lê na frente da criança, tem o hábito de ler, relacionam as palavras ou esse mundo, né, essas relações de escrita com uma coisa prazerosa. Quando a criança pinta, tem atenção, faz aquela festinha, você senta, o pai e a mãe sentam para dar modelo, fazem junto com a criança. Então, eu observo de uma forma geral mesmo, né? A gente tem uma lacuna grande, né, de gerações de pessoas que a nossa cultura, né, voltando para o modelo econômico, todo mundo tem que trabalhar o dia inteiro, ninguém tem tempo de criar os filhos, né? E isso é de uma forma geral mesmo. Então, acaba acontecendo que esse tipo de relação entre o livro, né, ler um livro para a criança dormir, né, de comprar um material que a criança, o bebezinho possa tocar, pegar, sentir, ou de fazer isso junto, de ter essa troca, esse momento. Acaba que muitas pessoas, eu tenho muitos clientes que passam por isso, que são pessoas que chegam esgotadas em casa, né? Realmente não é nem a questão de não fazer, que horas que vai fazer isso, né? O nosso modelo econômico ele acaba com a nossa saúde mental, o adulto de Já forma dormi geral, né? tantas vezes ao lado da minha filha, pego o livro e É, durmo antes de acaba começar a dormindo história. antes de começar a história. Então, é bem sério isso, né? Então, acaba que é desesperador, porque um casal, vamos pegar aqui um casal jovem, né, que trabalham muito e tem um bebê, né? O que não tem esse hábito de leitura, não tem esse hábito de conversar um com o outro, de cantar musiquinhas de um com o outro. Gente, criança tem que ter muito, né? Esse espírito de, vou colocar assim nessa palavra, né? Do lúdico, né? Desse envolvimento, né? Acaba tendo que exigindo muito isso, brincar, rolar no chão, né? Então, se você pega pessoas que não têm de jeito nenhum esse perfil, né? Eu acho que é muito mais imagina, nessa rotina é muito mais cansativo, porque a pessoa vai ter que fazer uma coisa que não gosta. Quer brincar, quer cantar uma musiquinha, quer ler uma historinha, né? Então, acaba que é sofrido, né? Acaba sendo mais sofrido, e independente de qual seja, né, essa criança, independente. Né? E aí a gente acaba realmente se pegando na sua escola como um todo, né? Na pandemia, que estava todo mundo enfadado de estar em casa, então muitos pais até aderiram às coisas lúdicas, mas outros isso começou a ser estressante, que eram pessoas que não gostavam, né, de ler, que não gostam que não têm uma interação com o livro, com o material escrito, né, com escrever, ou com pintar, ou com desenhar, ou seja, tudo isso que entra no universo da alfabetização, né? Ótimo. Alguém quer perguntar, gente? Tem Uma pergunta no pergunta. chat. Tem? Vivi, Deixa eu eu acho ver. que a minha é a mesma da Elisa. Ah, eu não vi. Aqui tem Quer uma Então, pergunta falar? da lê do chat as Elisa. A duas aqui. gente A Suziane acho parou que pôs antes. na Ó, a questão lá da Suzy. sílaba, que aí você, Kelvin, falou que é um erro metodológico. Onde está descrito isso para a gente aprofundar um pouco mais? E o da Elisa, ela pede uma dica para É, esse trabalho. isso.
Então, assim, pegando pesquisadores como o que eu acabo fazendo bastante, que eu acho que é recomendável, mas eu posso citar para vocês estudos como os das teses de doutorado da Camila, por exemplo, Camila Gomes, mas outros autores ali na UFSCar, eles acabam lançando muito isso. Alguns estudos, o aluno ele acaba olhando só com a parte do estímulo. Então, se esse erro ele já vem antes das palavras, se é uma barreira que já acontece no aprendizado, por exemplo, eu peço para a criança nomear um estímulo e ele só nomeia pela cor ou pela forma. Né? Então, mostro isso aqui, aí eu digo, o que é isso? E a criança diz azul. Né? Então, se diante desse estímulo ela deve dizer mais coisas, ou dizer jarra, para beber água, né? E ela só diz azul, então aqui ela já está falando sobre o controle de uma parte muito específica do estímulo. Então, mais na frente, outras falhas, né? E isso é uma falha metodológica, porque as condições da apresentação desse tipo de tarefa, se eu só ensino a criança a nomear por cor, ou eu acabo criando condições em que esse ensino ele aparece muito mais vezes do que forma, função, né? Então, acaba que eu estou colocando a criança sob o controle da tarefa. Então, se eu sempre faço tarefas que têm relação com cor, se eu pergunto o que é isso, ele vai responder o quê? Né? Então, erros metodológicos como esses acabam acontecendo, porque o professor acaba fazendo de uma forma em que, por exemplo, é um erro muito comum quando, na aquisição de matemática, né, por exemplo, o conceito de número, a criança está contando, você pede assim, coloca 3 carrinhos na minha mão, aí a criança coloca 1, coloca 2, coloca 3, aí eu fecho a mão. Ah, muito bem, viu como ele acertou? Ele colocou 3. Então, um detalhe que eu fechar a minha mão, coloca a criança sob o controle da dica. Então, sempre que eu fecho a mão, parou a contagem. Ou seja, ele para de colocar na mão. Então, isso não quer dizer que ele sabe o que é o número 3. Então, a forma como eu apresento a tarefa, ou a forma como um todo, porque eu não ensino a criança só a ler, né? Então, como um todo, no dia a dia, nas tarefas, nas atividades, se eu sempre uso a mesma forma, né, ou preconizo ali alguns aspectos de relação entre os estímulos, a criança vai aprender a ficar atenta àquilo, né? E muitas vezes, e a maior parte do tempo, gente, são coisas que a gente nem sabe que estão acontecendo. Né? Passam realmente. E aí é onde entra em supervisão, em observar, um terceiro olhar a gente fazer essa coisa. Um terceiro que seja perito olhar a gente fazendo essa coisa ajuda. E a pessoa, olha, por que tu fez isso? Ou então você se assistir, você se filma e se assiste. Aí você acaba observando várias peculiaridades. Tem gente que olha, tipo, a criança está fazendo uma tarefa de localizar os estímulos e você sempre fica de olho no objeto correto que a criança vai localizar. Aí, algumas crianças sabidas olham para você primeiro, depois olham e pega aquele que você está olhando. Eu não posso dizer que ele está acertando, que ele tá, na verdade, selecionando aquele que eu estou olhando. Não é uma habilidade ruim, mas o que eu preciso ali é outra coisa. Então, tem muitas coisas que estão relacionadas à metodologia e que vão prejudicando o ensino, e a gente não percebe e acaba achando que é uma dificuldade do aprendizado do aluno, mas, na verdade, é um erro na tarefa que eu estou produzindo. Não sei se a gente consegue responder mais perguntas. Deixa eu ver. Antônia, está com a mãozinha levantada. Oi, boa noite, pessoal. O chat, Lili. Tem um povo no chat. Eu estou lendo aqui as perguntas para ver se na minha resposta eu já consegui atender. Tá, quem levantou a mão vai perguntando. Kelvis, boa noite. Nesse caso que o aluno está sob o controle do estímulo, eu tenho, na realidade, eu sou psicopedagoga, eu atendo um aluno no meu consultório. Ele é TEA
e ele já é adulto, e ele, todas as respostas dele, ai, desculpa que eu tô com a garganta ruim, tá? Todas as respostas dele são nesse sentido, sabe? Quando você pergunta o que é isso, sabe? A resposta dele é sempre pela cor daquilo que você está perguntando, e agora eu percebi que é isso, que ele está sempre com controle do estímulo. De que forma? Ele já é adulto, então ele já tem uma aprendizagem que você já percebe que ela está meio que consolidada, tá? De que forma que eu poderia, porque aí eu vou ter que fazer um retrabalho, eu vou ter que recomeçar tudo. Antônia, são muitas coisas, eu não conseguiria te apontar até sem conhecer o caso. Aí, realmente, se é um caso que você está com muita dificuldade, que precisa de apoio, realmente é uma busca por supervisão, né? Porque aí você precisa conhecer, a gente precisa de mais informações, essa história de tarefas que já foram feitas, outras avaliações, de repente, coisas precisam ser testadas, porque aí, sem olhar sem saber dessas informações, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas existe uma solução, é isso que eu quero te dizer. Existe alguma coisa que vai resolver, mas é preciso aí, na verdade, talvez que você tenha um suporte de alguém da área, alguém que olhe junto com você para poder construir essa solução. Ok, obrigada. Algumas pessoas colocaram, aconteceu comigo hoje, aplicando, na sondagem de discriminação como tato. E o V, ele disse vermelho, olha aí. No caso do aluno com TEA não verbal, quando ele consegue apontar para a palavra solicitada em meio a outras palavras, pode-se dizer que ele sabe ler palavras simples ou que ele reconhece palavras por meio de fichas? Maria, acontece que aqui é um problema conceitual nosso, né? Quando a gente fala ler e reconhecer, qual é a diferença? O que a gente está falando que existe diferença aqui? Né? Então, é mais conceitual, né? Você tá colocando duas palavras que podem estar juntas em nível de conceito, a depender do teórico, ou estarem separadas, a depender do teórico, né? Aí, o que eu digo para vocês? Na análise do comportamento, a gente vai colocar tudo como um padrão funcional único. Então, se é ler, se ele pega para mim a palavra correta, quem me disse que ele não leu? Como que ele vai pegar essa palavra se ele não tiver lido? Né? Mas a resposta que ele pode fazer de outra forma, pode ser que ele não pegue, ele pode olhar, né? Ele pode olhar para a palavra, eu digo, olha para a palavra bolo. E aí ele direciona o olhar. Né? Então, como que eu vou dizer que ele olhou para a palavra sem ler? Então, não tem como eu supor que ele não leu e só olhou ou só selecionou. Né? Então, a gente está partindo da premissa de que reconhecer, pegar, selecionar, escrever, né? Porque você está escrevendo, como que ele não leu o que ele acabou de escrever? Né? A gente tem, né, algumas formas de responder que a gente vai considerar dentro do mesmo agrupamento. E aí a gente não entra nessa distinção, porque às vezes essa reflexão acaba distanciando a gente de resolver o problema, só refletindo sobre o conceito. Maravilhosa. A Natália perguntou sobre algum protocolo de avaliação para pré-requisitos. Olha, eu uso o Portage e eu uso a Ables. O Portage eu acho mais acessível, né? Porque tem tradução, tem uma operacionalização nacional, uma pesquisa lançada nacional. A Ables ainda está num formato muito americanizado, ou seja, a gente tem acesso ao protocolo em língua inglês, né? Mas tem muitas versões traduzidas, mas eu gosto do protocolo porque ele é feito para um contexto educativo, e ele pormenoriza, ele fragmenta as atividades que estão relacionadas a essas habilidades de linguagem de uma forma que você consegue medi-las. Também gosto do VibMap,
Mas a recomendação do VibMap é se você realmente estuda análise do comportamento, né? Porque aí precisa ter muito conhecimento de comportamento verbal, porque ele vai usar o termo técnico, mais do que a AEBOS. A AEBOS ela já vai tentando se apropriar do campo educativo, né? E não usa tanto o termo técnico. O VibMap ele já deixa muito restrito a quem estuda análise do comportamento. Mas vocês estão aqui e vão conseguir, vão estudar esse E dá ano. certo. Eu compartilho com o Kelvis, com o Gilmar, com as meninas que estão aqui, todas, todo mundo que está aqui, eu compartilho com minhas crianças, com as carinhas tampadas. Né? Eles lendo, compreendendo o que estão lendo, localizando no texto uma informação. Tá, assim, é isso. Eles estão melhores que a sala. E é isso que a gente quer. E não entraram sabendo ler. Eles aprenderam a ler. Isso. É a diferença. Exatamente. Está muito legal. Ó, Estou apaixonada. colocou, mas o eu Gilmar logo vou colocou sair, aí, tá? Vou sair mesmo. o Gilmar colocou aqui, né, a questão do curso aí, vai ter a curso da EBOS com o autor da EBOS aqui no Brasil. Oi? Né? O Gilmar colocou aqui a divulgação do curso da EBOS, né? Vai Dia ter em 30 setembro. de setembro, Eu já tô lá, já. Eu Já tenho vou. os ingressos. Eu não sei nem o que eu faço até 30 de setembro, vai tanta ansiedade Eu vou. de assistir esse curso. Gente, então, para a gente encerrando... Luiz, pode ir. Você... Oi. Gilmar? Eu não sei, mas também tem um livro da EFOS, né, que pode ser utilizado dependendo da criança. Também. Tem a tradução, da EFOS. Mas ele vai direcionando mais para o comportamento do estudante na sala do que realmente as habilidades. Para alfabetização. Isso aí. Para alfabetização. Mas é um instrumento muito bom. Olha, eu só tenho que agradecer e tentar depois com a sua agenda mais um dia. Porque já vamos. Tá muito bom poder falar contigo, poder dividir tanta coisa. Acho que a gente está tudo ansioso para poder dividir. Eu estou aqui pensando nas coisas que eu queria falar dos meninos, né? Mas porque a gente realmente tem muitas experiências, né? Eu tenho 3 filhos autistas, né? De nível 1, 2 e 3 de suporte, né? E graças a Deus, né? Por esse trabalho baseado em evidência dentro de casa. E eu posso dizer que os 3 foram alfabetizados, né? E até na pandemia, né, o Telzinho, ele foi alfabetizado com 4 ou 5 anos, né? E, na verdade, o ficar em casa para a gente foi bastante produtivo, né? Não foi tão... a gente não perdeu a habilidade, nós ganhamos muita habilidade, né? Mas por isso, porque a gente tem que empoderar o pai, a mãe, trazer essa informação de uma forma democrática para que eles consigam trabalhar em casa também. Né, como você falou, de ter acesso a um livro e ler, de fazer uma pipoca, escrever a palavra pipoca, de fazer a rotina escrita, de fazer com que aquela forma de simbolizar, ela facilite o acesso àquilo que a criança queira. E assim, de alguma forma, você está ensinando alguma coisa, facilitando a vida da criança. E isso é muito potente dentro de casa, né? Principalmente quando os pais conseguem ser esse parceiro, né, nesse ensino em aprendizagem, ou melhor, nesse ensino, como diz o Skinner, né? É isso. Então, eu quero agradecer demais, trazer essa informação para nós, trazer para as famílias, empoderar as pessoas para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Alfabetizar é possível, é um processo, mas que a gente pode aprender sim, né? Enquanto pais, enquanto professores, enquanto profissionais. Maravilha. E pode botar na agenda, uma vez por mês, a gente se amar, a gente se encontrar, a gente trocar. Eu acho essas pessoas, que tem várias pessoas... quero! Já tem várias pessoas aqui que eu amo muito, que a gente sempre conversa nas redes sociais e fora das redes sociais. Então, é muito bom quando a gente está no ambiente de gente querida, viu? Gente, muito obrigada. Não, a gente precisa de uma foto com o Kelvis, Flor. Bora aí, Flor. Vamos. Uma foto Todo mundo entra. Miguel, alguém tira aí.
Alguém Não faz sei. print. Deixa eu ver quem é que tira aí. Quem é bom para tirar? Elisa, vai, Elisa. Acho que tem 2 telas aqui, né? Tirem fotos, marquem, que é para eu ver quem são vocês. Eu procuro ir na rede social de vocês. Tem. Saber Quem se estão tira? Elisa? produzindo, se estão estudando, como é que estão no trabalho. Pronto? Tira aí. 1, 2, 3, já. Atirei! Oxe! Eu quero outra live, porque eu tenho muitas perguntas. Eu Ai. terminei de alfabetizar o meu filho na pandemia, então foi muito produtivo também. Foi um momento maravilhoso com ele. Comecei a estudar análise do comportamento, então foi tudo Maravilha. maravilhoso. Muito obrigada Ó, pela live. a gente pode fazer um outro encontro só para tirar dúvidas, gente. A gente Ai, pode seria fazer ótimo. com o mesmo Indicação de tema, leitura, né? indicação de leituras e tirada de Show. dúvidas. Já deixa na agenda que é a continuação. Show. Pode ser um artigo. Né? Ler Era um isso que eu ia artigo e falar fazer também. o debate desse artigo. Olha aí, Ótimo, também muito gostei. bom, Gilmar. Amei. Vamos amadurecer, Gilmar, essa ideia. Ele Gilmar, falou, vamos amadurecer essa ideia, que aí todo mundo já lê e a gente entra juntos e a gente vai discutindo. A gente Maravilhoso. pode ir para o obrigada. original do Sigma para falar sobre equivalência de estímulos, aquele artigo Eita aí, pequeno. Tudo, aquele Gilmar. clássico. Isso é ótimo. E ele tem Bem. traduzido, né? Sim, eu tenho ele. Opa, posso mandar Passe lá depois. para nós, Gilmar. Manda lá, Gilmar. Pronto. Falou, Gente, tá boa em noite. silêncio. Senão o Kelvis não vai descansar. Tchau, gente. Obrigado. Sabadão, quero te ver. Gente, vamos sim, vamos. Não se incomodem, nem que seja no almoço, já que vocês não almoçam, mas a gente fica se abraçando. Não, eu vou lá comer com você. Ô, Gente, Flor, você Beijo, tá... gente. Dia 29 tem um act, a gente se vê, Kelvis. Eu, você, a Flor. Isso, a gente galera. vai de conjuntinho, todo mundo. eu tenho uma formação lá na faculdade Anhanguera, com o pessoal do Conviver e Aprender. Vou falar sobre desafios e possibilidades na escola. Quarta-feira eu vou estar em Olha. Arujá, falando sobre educação também, 2 formações. Maravilha. E vou para lá ver vocês. Perfeito. Então a gente se encontra, a gente vai, pelo menos um almoço, um cafezinho pós-almoço a gente toma. Tá vendo por que eu quero ir para São Paulo? Bora, Sheila! É só os mimos, a gente vive, gente maravilhosa. Beijo, Beijo, gente. Boa boa noite. Amo vocês. Um abração. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.